voltou, para aqui, tem Beto, é gol! Salve, salve, meus amigos! Foi uma grande vitória do Fluminense sobre a equipe do Volta Redonda. 7-0 no Maracanã, naquela que eu considero a melhor atuação tricolor nesta temporada até, né? E o Fluminense só jogou partidas do Campeonato Carioca até aqui. Será que a final vai ser contra o Flamengo? Isso que vamos ver neste domingo. Aliás, vai ter live no canal após Flamengo e Vasco, né? Mas é impossível deixar de ressaltar essa grande atuação do Fluminense e, por consequência, do Cano, né? Que é um jogador que precisa de poucos lances, poucos toques na bola até chegar ao gol, né? Balançou as redes 4 vezes. Lembrando que o recorde de gols do Maracanã é do Zico, num jogo contra o Goytacás. Ele marcou 6 gols naquela partida, portanto, o Cano não quebra a marca do Zico, né? Fazendo 4 gols, e o Galinho meteu 4 de pênalti naquela partida. E dizem que o Zico batia pênalti mal, né? É brincadeira, né? Mas assim, muito do jogo do Fluminense passa pela aproximação dos seus jogadores, né? Por várias vezes até o John Arias apareceu na área, né? Quando o Samuel Xavier, por exemplo, se deslocava mais aberto pelos lados. Então, uma coisa que o próximo adversário do Fluminense, aguardemos que seja o Flamengo, né? Tenha cuidado com isso, né? Um time que mexe muito, com muita movimentação dos seus laterais e dos seus pontas, né? Por exemplo, teve um lance que o Samuel Xavier apareceu pelo lado direito para puxar um contra-ataque, o John Arias foi para o meio fazer associação com o Cano. Quando a bola estava pelo lado direito, por exemplo, com o Arias, quem vinha fazer esse papel era o Keno, né? Se aproximando ali do Cano. Eu lembro a você que esse vídeo tem um oferecimento da KTO. Não conhece a KTO, meu amigo? Entre agora no site kto.com, você que gosta de fazer uma fezinha, hein? kto.com. Use o meu cupom Bernardo, tudo junto, tá? Bernardo, não tem segredo, é o meu nome, então você vai fazer lá o seu registro, coloque o meu cupom e eu vou dar 20% de bônus a você, a mais em relação ao valor que você depositar. Isso vale para depósitos até R$100, tá, pessoal? Até, portanto, R$100. E aí, evidentemente, você vai usar esse bônus para fazer a sua fezinha, para apostar no site kto.com, que tem as melhores odds do mercado. Aliás, eu as publico sempre no meu Instagram, @BernardoAqui. Então, por exemplo, nesse domingo pela manhã, você entre lá no meu Instagram, @BernardoAqui, que eu vou colocar para você as odds, as melhores odds do mercado para Vasco e Flamengo, o jogo que será disputado às 6 da tarde no Maracanã. Tá bom, pessoal? Então, não se esqueçam de fazer a sua fezinha no site kto.com. Eu tenho que registrar nesse jogo a grande atuação do Alexander, né? É impressionante como o Fernando Diniz utiliza jogadores do seu elenco, não necessariamente laterais, para executar essas tarefas, né? Na primeira passagem do Fernando Diniz pelo Fluminense, ele colocou o Caio Henrique para o lado esquerdo, né, para fazer às vezes de um lateral esquerdo. Deu tão certo que o Caio Henrique joga hoje no Mônaco nessa função. O mesmo ele fez com o Caio Paulista, né, que foi contratado pelo São Paulo para desempenhar esse papel pelo lado esquerdo, né? Dessa vez vai chegar o Marcelo, provavelmente vai ser titular da posição. Ele jogava como lateral esquerdo no time do Olympiacos quando jogava, né? A última partida dele foi no dia 8 de janeiro, como reserva de um jogador chamado Rehabichuk, mas sempre como lateral esquerdo. Os laterais no time do Olympiacos sobem bastante, né? Acontece com o Rodinei também pelo lado direito. Então, assim, o Fernando Diniz faz essa adaptação, pega um volante, o coloca para jogar como lateral esquerdo, e ele faz esse papel, Alexander, com muita competência nesse jogo do Fluminense contra o Volta Redonda. Outro aspecto muito importante desse jogo do Fernando Diniz é o posicionamento dos laterais quando os pontas abrem, né? Os pontas abrem, os laterais entram sempre no corredor entre o zagueiro e o lateral adversário, deixando a defesa muito confusa. O Alexander, inclusive, fez um gol assim na partida deste sábado, recebendo a bola entre o zagueiro Alex, que acabou sendo expulso, e o lateral Wellington Silva, né? Com o queiro muito aberto. Então o lateral não sabe o que faz, se vai marcar o ponta ou se marca o lateral. Isso confunde a defesa adversária. O Alexander acabou entrando nesse espaço
para fazer o gol nessa partida. Então, é outra movimentação marcante do time do Fluminense. É um jogo de muita aproximação, por vezes você vai ver, por exemplo, o Samuel Xavier aparecendo no lado esquerdo, aconteceu isso em determinado momento do jogo, né? Quando ele recebe a bola para organizar um jogo do Fluminense, o Alexander fica, mas o Samuel Xavier sai lá do lado direito para jogar no lado esquerdo, para fazer as conexões, e o Keno desenvolveu o jogo para cruzar para o Cano e o John Arias que aparece pelo outro lado. É um time com um repertório ofensivo muito grande e colocou à mostra esse repertório todo no jogo, nesse massacre, nesse atropelo do Fluminense sobre o Volta Redonda. É um adversário muito forte, é um time que vem com muita força, não só para a disputa do Campeonato Carioca, mas também de outras competições que o Fluminense vai disputar nessa temporada, Copa do Brasil, Libertadores da América, são competições em que tem que ficar de olho. Esse time do Fluminense, para mim, chega muito bem preparado para esta temporada. É, de certa forma, uma redenção do técnico Fernando Diniz, né? Um treinador que é odiado por muitos. Eu, particularmente, gosto muito dos trabalhos do Fernando Diniz, porque ele não faz definitivamente mais do mesmo. Bernardo, mas não ganhou um título de importância ainda. Foi campeão da Taça Guanabara, é bem verdade, mas vale lembrar, por exemplo, que o Cuca, né, no período em que aparece para o cenário nacional do futebol brasileiro, isso foi em 2003, quando livrou o Goiás de um rebaixamento que era iminente, né, e só vai ganhar o primeiro título em 2009. O Fernando Diniz nasce para o futebol no Campeonato Paulista de 2016, quando leva o Audax, né, o Osasco Audax, à final do Campeonato Paulista contra o Santos, e vai ganhar o seu título, o seu primeiro título, muito tempo depois, que é a Taça Guanabara de 2023. Então, assim, tudo faz parte do processo de amadurecimento e até de evolução. O Fernando Diniz me parece ser um técnico em constante evolução. O Volta Redonda, gente, finalizou apenas 5 vezes nessa partida. Das 5 finalizações, 3 foram do Lelê, jogador que vai jogar no Fluminense, vai disputar o Campeonato Brasileiro pelo Fluminense, Libertadores da América também, né? O Lelê que apareceu muito pouco no jogo. O Fluminense não deixou o time do Volta Redonda jogar, no primeiro tempo, sobretudo, com uma marcação muito forte na saída de bola do adversário. Então, anote aí na sua agenda, tem live às 8 horas da noite, assim que a bola parar de rolar, no jogo entre Flamengo e Vasco, manda do Vasco, Vasco e Flamengo, pelo Campeonato Carioca, lembrando a você que o Flamengo precisa apenas de um empate para avançar à grande final do Campeonato Carioca, jogos que devem ser disputados nos dias 2 e 9 de abril. Saudações, até a próxima e tchau, tchau.